Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu venho lhes apresentar uma obra que me foi enviada pela Vide Editorial, que é Música, Inteligência e Personalidade, o comportamento do homem em função da manipulação cerebral do Dr. Mindung Nighen. Deixarei na descrição do vídeo o link para quem tiver interesse em adquirir a obra. O Dr. Min é um médico, escritor franco-vietnamita, né? Bom, e aqui esse livro é muito interessante porque ele vem confirmar, do ponto de vista médico, né, e da neurociência, uma tese interessante que já estava em Platão, que é a capacidade da música de influenciar o intelecto humano. Ali na República, para quem leu, vai se lembrar de que Platão fala dos modos gregos específicos das músicas que deveriam ser adequadas para que o rei filósofo ouvisse ou aquelas que ele não deveria ouvir, justamente associando certos modos musicais a certos comportamentos humanos. Então, esse livro foi publicado pela Vide Editorial no ano de 2019, mas ele foi lançado na França em 1998. E como ele vai falar dessa manipulação do comportamento em relação à utilização da música, né, nessa manipulação, considerando esse lapso de tempo, dá para se ver como a sua tese estava correta, de como a música é utilizada para manipulação do comportamento das massas, né? Então, basicamente, digamos que a tese do seu livro ele faz até remissões ao próprio Aldous Huxley no Admirável Mundo Novo, quando ele falava justamente do tipo de música que era produzido para o povão, digamos assim, escutar a produção da música de massa. E essa música, logicamente, atuaria no sentido de estupidificar a massa. Então, o Dr. Min, durante todo o livro, ele faz abordagens diferentes para provar a sua tese e no final também a toda o arcabouço bibliográfico que ele utilizou e também os seus estudos. Então, no livro ele vai trabalhar sobre o mecanismo da audição, a estruturação e maturação do cérebro humano. Ou seja, o cérebro humano não nasce, digamos, pronto, ele tem um desenvolvimento psíquico e justamente a utilização ou a prática de ouvir certos estilos musicais, segundo ele, poderia prejudicar na maturação do cérebro, já que ele faz a divisão do cérebro em lado esquerdo e lado direito. Então ele fala que o lado esquerdo possui um apego mais lógico, científico, desenvolvido a associação às ciências, e que esse lado seria estimulado pelo aquilo que nós chamamos de música clássica, e ele dá um destaque para Mozart. Há vários estudos mostrando a capacidade da música de Mozart de influenciar o intelecto humano, de elevá-lo. E o lado direito seria um lado mais ligado ao cérebro reptiliano, às práticas mais instintuais. E que a música, e pensemos que ele está falando de 1998, mas ele faz um estudo desde o início do século XX para mostrar que as músicas foram se tornando mais percussivas e menos melódicas, né? Então ele vai falar dessa influência, dessa produção da música de massa para estupidificar e influenciar as pessoas, fazendo inclusive remissão ao Aldous Huxley ali no Admirável Mundo Novo. Vai falar sobre a escuta musical, seus afetos, o início de uma suspeita do médico contemporâneo, ele vai falar da música enquanto linguagem, estudos sistemáticos de efeito dos sons e das músicas no homem, ele vai falar sobre essa relação entre audição e fonação e esses efeitos, inclusive de efeitos sonoros de pessoas que vieram da guerra, né, de bombardeios e como as pessoas fazem essas associações e como essas associações, esses sons que traumatizaram o cérebro humano, ligados à questão de mais ruídos, músicas e civilização, histórico da propaganda do rock e da música afro. Ele vai falar
do homem moderno, ele chama de tantã, essa música mais percussiva, como instrumento moderno do governo, e a conclusão é amar as músicas europeias em prol da continuidade da civilização europeia. Lembrando que aqui a sua pesquisa relacionada à introdução, à vinda do rock, a influência dele na sociedade, está mais focado no país, na França, tá bom? O que não deixa de impedir que nós extrapolemos as suas observações, dada a nossa realidade. E no final, no pós-fácil, ele vai dizer o seguinte: segundo o nosso estudo, parece que a televisão e o tantã das músicas contemporâneas podem fixar a criança no estágio do uso exclusivo do cérebro direito, que seria justamente esse cérebro instintual, bloqueando assim a sua maturação mental na cultura da imagem e do ritmo. Assim se fabrica o homem novo, instável, violento, influenciável, maleável, incapaz de pensar em termos de conceitos e se de expressar em uma língua discursiva e precisa que obedeça uma sintaxe complexa. É inegável que o estudo das humanidades clássicas e leitura frequente, bem como a língua correta dos pais instruídos, estruturam o cérebro esquerdo da criança e, com efeito, o analfabetismo é, sobretudo, o apanágio das classes populares e pessoas oriundas de imigração. A escola e as mídias televisionadas, deficientes em si mesmas, afundam esses infelizes na selvageria. Sua exclusão resulta do fato de que as sociedades civilizadas são necessariamente meritocráticas e, portanto, elitistas. Então, a tese dele é justamente nesse sentido do poder de influência da música e como ela é utilizada. E aqui 98, mas nós estamos em 2023, é possível já verificar, digamos, o cumprimento e essa influência mais clara da música para estupidificar as pessoas. Então, se você tem interesse nesse assunto, esse é um livro indispensável, tá bom? Um abraço e até a próxima.